Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, então, a mais um ciclo de palestras aí do nosso grupo de brasileiras em PLN. Eu sou a Paula Cardoso, atualmente estou professora na Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, e junto com meu colega Jackson Souza, da Federal da Bahia, nós vamos apresentar, então, o capítulo de sumarização automática, que faz parte da segunda edição do livro, especificamente o capítulo 24. Então, eu espero que vocês gostem, do tema, e a gente pode conversar melhor depois, no final. Pode seguir, Jackson. Olha, para essa apresentação de hoje, então, a gente preparou esse sumário, com algumas questões mais introdutórias, para a gente também revisitar e passar sobre os conceitos ali umas discussões mais teóricas, sobre o processo mesmo de como acontece a sumarização automática, pensar e pontuar algumas iniciativas que a gente já tem e a literatura e as referências todas vêm confirmando a força e a importância dessas aplicações e recursos para a língua portuguesa, que a gente já vê dos nossos trabalhos, tanto a professora Paula com bastante com sumarização automática, com um tipo específico que a professora Paula também vai trazer mais adiante. Então, recuperar toda essa memória também, para a língua portuguesa e trazer uns apontamentos, o que a gente tem aí de novo, quais são os desafios, que é um campo vasto, então a gente traz esses apontamentos aí também para o futuro nessas considerações finais. Então, vamos do começo, para onde a gente iniciar aqui. Eu acho que esse tá no hype, todo mundo anda comentando um pouco aqui sobre esse filme, que na verdade é homônimo ao livro, ainda Estou Aqui. E então tá todo mundo comentando que é um filme muito bom, uma história, uma narrativa muito bem construída. Não falo muito boa porque é um episódio muito triste aqui da história brasileira, que fala sobre o momento de ditadura militar. Mas por que a gente trouxe ele aqui? Porque quando a gente pensa em sumarizar, antes de tentar definir, talvez fosse adequado aqui a gente pensar nas aplicações. Então a gente foi lá no Google e jogamos aqui o título, Ainda Estou Aqui, com o filme, com umas palavras de busca, e recuperamos algumas coisas aqui. Então essas aqui são perguntas automáticas que a gente, que o próprio buscador, oferece para a gente, e essas respostas também são automáticas. Então aqui a questão é quantas horas tem o filme, Ainda Estou Aqui. Ele traz para a gente que a duração é de 135 minutos. O que trata o filme Ainda Estou Aqui, aí ele imprime essa resposta aqui para a gente. Em dezembro de 1970, Eunice Paiva, interpretada aí por Fernanda Torres, e seu marido, o ex-deputado engenheiro Rubens Paiva, interpretado aí por Selton Mello, moram com a família no Rio de Janeiro enquanto tentam seguir com uma vida normal durante a ditadura militar. E uma outra pergunta, qual a moral do filme Ainda Estou Aqui? Ele imprime essa resposta para a gente, que o filme fala sobre a importância de aceitar a dor para conseguir superá-la. Possui uma história que muitos diriam que é clichê, mas, se assistida com abertura e curiosidade, apresenta experiências comuns às pessoas que experimentaram traumas emocionais. Então, pensando em definir o que seria sumarização, esse processo, aqui a gente destaca 3 pontos que é crucial nesse processo de sumarização. Primeiro, o tempo e espaço. Tempo em relação à duração de algo que a gente sumariza. A literatura já vai apontar para a gente que sumarização é uma coisa corriqueira, a gente faz isso o tempo todo. A gente, quando conta um fato, conta um evento, a gente não vai transmitir ali ipsilitris, ao pé da letra, tudo que aconteceu. A gente faz um recorte, isso em função do tempo que a gente tem disponível e a pessoa que está nos ouvindo naquela interação tem de disponível, e o espaço que a gente tem também. Veja
um sumário, um resumo de um texto-fonte, ou mesmo quando a gente vai mandar um texto para um congresso, e lá a gente tem que cumprir a caixinha, o texto, o trabalho por completo, ele tem uma versãozinha menor. Então a gente já faz isso o tempo todo, levando em conta isso, né? Esses dois aspectos que a gente agrupou em um só, né? O tempo e o espaço. E a gente vê aqui isso talvez congregado nessa primeira resposta, né? Um outro ponto que a gente levanta, que é interessante para um sumário, e é preciso levar em conta isso também durante o processo, a atividade de sumarização automática, é o quanto que aquele produto que a gente vai ter no final, que a gente vai chamar de sumário, o quanto ele é informativo. Então, quanto de informação se pode disponibilizar a partir do que a gente está sumarizando, né? Nesse caso aqui, o do filme, né? Então veja, e até sumarizar, perdão, até pontuar e tentar definir o que é informatividade é muito relativo também, né? Então o que é informação nova para mim, que já vi, por exemplo, o filme, né? Que já fui lá na sala de cinema, o que é informação nova para mim? O que é informação a partir de uma sinopse como essa, né? Então, que ele não pode me dar todos os detalhes, mas ele precisa me instigar a assistir aquele filme, né? Ou quando a gente pensa na sessãozinha ali, né, recuperando o que eu acabei de dizer, a sessão ali de resumo de um artigo, de um livro, ele precisa detalhar, mas não precisa detalhar tanto, né? Então precisa contar tudo o que aconteceu, mas com tanta riqueza de detalhes fica para o texto completo. Então tentar definir o que é informativo depende do que, da intenção e para quem que eu vou contar aquilo também. E veja bem, aqui é uma clássica pergunta que a gente extrai, que visão de mundo, né? Então, qual seria a moral do filme, né? Qual é a lição que ele deixa para a gente? Então, ele fala sobre a importância de aceitar a dor para conseguir superá-la. Eu, Jackson, já não acho que o filme é sobre isso, não é sobre ser resiliente, sobre esperar, superar a dor, né? Para mim, fala-se sobre um momento da história que aconteceu no Brasil e que a gente precisa refletir sobre isso para que a gente não repita. Mas veja, isso é uma percepção do Jackson, que teve acesso a esse texto, ao filme, mas essa aqui é uma outra perspectiva de uma outra pessoa que também teve acesso a esse texto, a esse filme. Então é uma outra pergunta que a gente se faz, né? Ao produzir um sumário, ao produzir uma versão menor daquele texto fonte, o quanto da minha visão de mundo que eu, né, posso imprimir naquele texto menor, ou de qual visão de mundo o próprio sistema vai imprimir naquele texto, né, automaticamente falando. Então são questões aí que são cruciais, a gente vai tocar por elas aqui ao longo da nossa fala, e que norteiam a atividade, mas também nos desafia também na própria sumarização automática. Então aí uma definição que a gente traz no próprio capítulo aqui, que a professora Paula, né, já apontou, que a gente produziu, que não conseguiremos reproduzir exatamente o que aconteceu, mas faremos o máximo de esforço para transmitir uma mensagem o mais próximo do original, valorizando o conteúdo, mesmo em detrimento da forma. Então, mesmo que a gente precise ser fiel ao fato, àquilo que aconteceu, aquilo que foi escrito, dito, eventualmente por uma outra pessoa que não aquele que está fazendo a sumarização, a gente precisa então valorizar o conteúdo, a informação, mesmo que eventualmente a gente precise abrir mão da forma. Então, aí quando a gente fala sobre abrir mão da forma, a gente está pensando sobre processos de reescrita, ou cortar coisas que foram colocadas ali no texto fonte, né, no texto original. Então, a gente valoriza o conteúdo, mesmo precisando em alguns momentos abrir mão da forma.
algumas perspectivas aqui, né, que a gente tem, que a própria literatura, tanto do ponto de vista linguístico, tanto quanto do ponto de vista computacional, existem algumas reflexões, algumas necessidades que estão em convergência um com o outro, né? A gente precisa, então, partir de um texto-fonte, de alguma coisa que a gente vai sumarizar. A professora Paula vai trazer mais detalhes daqui a pouco sobre isso, né? Se é um, se dois ou mais textos-fonte. A gente precisa, então, apresentar uma ideia, um tópico que seja aí principal a esse texto-fonte, isso com relação ao sumário. É necessário também olhar para esse texto-fonte e saber identificar as informações relacionadas entre si e, um passo adiante, né, determinar aquilo que é relevante. Veja, só estou trazendo desafios aqui para a gente. Como que a gente pontua o que é relevante dentro desse texto-fonte? Identificar um propósito comunicacional, então eu quero instigar o meu leitor, o meu ouvinte a ir assistir o filme ou a ler o meu artigo por completo, tendo em vista, né, esse critério de tempo e espaço que eu tenho disponível. Manter a informatividade e também a coerência, então, eventualmente, pode existir ali informações contraditórias e como que isso vai estar presente naquele sumário, naquele resumo, ou não. Aplicar operações linguísticas que possam manter e ou modificar o texto original, né, o texto-fonte, e no final produzir um gênero textual, resumo ou sumário, né? Então, enquanto a gente preparava esse seminário de hoje, a gente trazia e compartilhava essa reflexão que, no final das contas, se esse texto-fonte é uma notícia, se esse texto-fonte é um artigo, se esse texto-fonte é um filme, é uma avaliação de produto na internet, sei lá, qualquer texto-fonte que seja, no final, invariavelmente, teremos um outro gênero textual, que nesse caso é um resumo, um sumário, que precisa obedecer também, linguisticamente falando, uma estrutura própria que é própria do gênero textual, né? Então, no fim das contas, a gente passou por um processo de retextualização, mesmo quando a gente tem recortes dos textos originais, né? Então, a gente pode voltar nesse ponto e refletir sobre isso mais adiante aqui na nossa fala, tá? Mas, invariavelmente, a gente tem uma mudança aí de gênero textual que é necessário ser levado em conta quando a gente analisa esse gênero novo, né? Esse produto, o sumário. Então, basicamente, né, pensando aqui genericamente, ainda de uma perspectiva mais macro, a gente teria textos de entrada. A partir desses textos de entrada, a gente aplica técnicas aqui para produzir, né, esse sumário, esse produto aqui, e aí esse processo a gente está chamando de sumarização automática. Então, é sair de um texto ou textos de entrada e produzir um resumo, um sumário ao final disso. Então, a gente agora entra e agora a gente vai abrir, né, esse processo aí de sumarização automática, entendendo um pouco desse processo. Aí fica contigo agora, Paula. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bem, então aqui a gente tem dois exemplos de texto-fonte, né? Esses exemplos eles estão lá disponíveis no livro. Eles foram extraídos do corpus CST News, é um corpus já bastante conhecido, bastante explorado para diversas tarefas, principalmente para a sumarização automática. Então aqui a gente tem dois textos jornalísticos relacionados sobre o estado de saúde do jogador Maradona. E aqui a gente poderia pensar numa sumarização em cima de um documento, ou a sumarização sobre os dois documentos. E aí, se eu penso sobre os dois documentos, eu já tenho que fazer um cruzamento de informações, e eu vou encontrar informações que se repetem, informações contraditórias, informações que se complementam, diferentes estilos de escrita,
e todas essas características, né, elas podem afetar o resultado final, e eu tenho que considerar isso durante o processo que é de seleção de conteúdo, né? Então, aqui nesse texto, por exemplo, no texto 1, ele fala bastante sobre o estado de saúde de Maradona, que o médico disse, né, quantos dias ele ficou hospitalizado. E se a gente for observar no texto 2, ao final do texto 2, ele já traz uma informação que não está muito relacionada, que é a questão de um jogo, que o Maradona assistiu ao jogo pela TV. Então a gente percebe que ali no final do texto 2, ele já deixa de focar na saúde do ex-jogador na época, né, para falar mais sobre um jogo, e já percebe uma mudança ali, uma mudança de foco em cima desse texto. Então, temos a informação principal, né, a gente consegue perceber que a informação principal é a questão do estado de saúde, mas a gente vai encontrar, então, essas informações, às vezes complementares, às vezes contraditórias, às vezes redundantes. Pode passar, Jackson. E aqui a gente tem o exemplo, então, do sumário humano multidocumento e do sumário automático multidocumento, né? Nós não vamos explicar aqui qual foi a técnica utilizada aqui para fazer esse sumário automático, mas quando a gente tem mais de um texto, né, tem que se olhar todos os documentos ali relacionados, e às vezes o humano, quando ele faz essa seleção, no caso do sumário humano multidocumento aqui, pode ser que ele opte por uma das fontes, por ele se sentir mais seguro com uma determinada fonte, e aí prefere selecionar informações daquela fonte, mais informações daquela fonte do que da outra fonte. Isso pode acontecer também. Ou ele também pode colocar a questão do um viés, né, o conhecimento de mundo, o que interessa para ele, o que é informativo para ele, ele acaba reproduzindo isso no sumário humano multidocumento. E a gente tenta fazer a mesma coisa, né, de forma automática, mas existem outros conceitos por trás que a gente vai falar agora um pouco sobre esses conceitos. Pode avançar. Bom, aqui é só para a gente fechar mais essa parte introdutória, né, de dizer, olha, sumarização automática, né, ela permeia o nosso dia a dia, como o Jackson apresentou, a sinopse de novelas, resumo de notícias, resenha de livros e filmes. Todos nós aqui já recorremos a esses recursos. Abstracts de artigos científicos, né, principalmente quem trabalha com revisão sistemática, que, né, lê muitos abstracts ali, no lugar de ler o texto todo. E tem esse exemplo aqui também de passagem sobre páginas de internet, né? Eu fiz uma pesquisa, só coloquei lá, Congresso Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Computação. Então, essa descrição ali embaixo, abaixo do link, ela já pode ser considerada um sumário, porque ela está dizendo ali, olha, mesmo que você não conheça, que se trata de um evento que ele vai acontecer em julho deste ano e vai ser na cidade de Maceió. Isso aqui já seria assim, o nosso primeiro sumário sobre esse evento. E a gente percebe que os sistemas de busca também utilizam dessa ideia, né, de resumir uma informação e colocar abaixo do link para ajudar o leitor, né, a determinar se é naquele link que ele quer visualizar ou não. Pode seguir. Bom, então nós colocamos no livro, né, que o que é importante, né, a identificação de conteúdo relevante, ela não é uma tarefa trivial. Conforme se superavam alguns desafios, outros foram identificados e passaram a pautar muitos estudos, como a sumarização multilíngue e abstrativa, que é o que a gente vê no cenário de hoje com as IAs generativas. Então, agora eu vou apresentar um pouco de alguns conceitos, que a gente considera conceitos básicos ali de sumarização, mas que elas ajudam a gente a determinar qual é o tipo de aplicação que nós estamos desenvolvendo. Então, por exemplo, os sumários, eles são classificados de alguma forma, né? Então, a primeira classificação que a gente tem é quanto à função, público-alvo, tipo, a abordagem que foi utilizada na sua produção, a fonte, o idioma. Então, quanto à função, um sumário ele pode ser dito informativo,
que é aquele que traz as informações principais do texto ou dos textos fonte, dispensando a leitura do texto original, né? O sumário indicativo, ele não entra em muitos detalhes, ele só dá uma visão geral do conteúdo, e a gente pode associar isso com o sumário de um livro. O sumário crítico é aquele que ele tem mais ali uma questão de avaliação ou de análise sobre um determinado conteúdo, isso se aproxima de uma resenha. Quanto ao público-alvo, né, e aqui determina também a saída do nosso sumarizador automático, né, o público-alvo, eu quero um sumário genérico, eu quero pensando em um público específico, né? Então, se é um sumário genérico, eu quero trazer as principais informações daquele texto, né? Se é um sumário específico, de repente é um leitor que ele quer, ele já tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto e aquelas informações mais genéricas não são tão interessantes para ele. Ele quer alguma informação muito mais específica, né? Então, por exemplo, o sumário de atualização. Saiu muito sobre um determinado assunto, né? E agora a pessoa ela busca uma atualização, então ela não vai mais buscar as primeiras informações ali que saíram sobre aquele assunto. Ela quer uma atualização, então isso é um tipo de sumário também, pensando em um público específico. A gente fala também que os sumários, quanto ao tipo, eles se classificam em extrativos ou abstrativos. O extrativo, ele foi muito explorado por muito tempo. Então, que é o exemplo, né, do copia e cola, né, a sentença do texto original, a sentença do texto fonte, ela é recortada e colada no sumário da mesma forma como ela se apresenta no texto fonte. E já o sumário abstrativo, o sumário em si, ele pode sofrer algum processo de reescrita linguística, né, que é o cenário atual que nós estamos vivendo agora, né? Quanto à abordagem, ela refere-se ao tipo de conteúdo, ao quanto de conteúdo de um determinado nível, né, ali dentro do PLN, foi utilizado na geração desse sumário. Então, se fala numa abordagem superficial, que é aquela que utiliza muito conhecimento estatístico ou empírico, e se fala que pouco conhecimento linguístico, né, pouco ou raso conhecimento linguístico ali. E geralmente são abordagens que utilizam pouca informação do nível morfológico. Já a abordagem profunda, ela avança um pouco mais e ela pode utilizar conhecimento do nível semântico, do nível discursivo, do nível da pragmática, né? Só por aí a gente já sabe que são abordagens mais caras, né? Mas que a gente já consegue utilizar esse tipo de conhecimento na sumarização automática. E temos também a abordagem híbrida, que combina a superficial com a profunda. Quanto à fonte, o sumário é classificado em monodocumento, que é quando eu tenho um texto-fonte para um sumário, né? Um texto-fonte, ou seja, um texto de entrada para gerar um sumário, e multidocumento, quando eu tenho um conjunto de textos que vão gerar um sumário contendo as informações relevantes desse conjunto de textos. Quanto ao idioma, né, se classifica o sumário então em monolíngue, que é quando eu tenho uma única língua, né, no texto ali para gerar o sumário de saída, ou multilíngue, quando você pode combinar várias línguas. Um outro conceito também interessante é em relação à taxa de compressão. A taxa de compressão é o quanto de informação vai ser incluída no sumário. Então, essa taxa de compressão, geralmente, ela é medida em número de palavras, e aí, no cenário monodocumento, né, vamos dizer que uma taxa de compressão de um texto de 100 palavras, eu quero ter um sumário com 30 palavras ali no final. Quando eu penso em multidocumento, eu já tenho que estruturar isso um pouco melhor, porque eu não tenho um único texto para olhar, né? Mas a taxa de compressão ela vai se aplicar ali no sumário final, de alguma forma. Ok? E aí, falando de avaliação, a avaliação do sumário, né, do produto final, essa avaliação geralmente ela é medida em termos da qualidade e da informatividade. A qualidade dos sumários
nós temos aqui alguns critérios que eles foram definidos na DUC, que era uma conferência muito importante lá em 2005, acho que ela não existe mais com esse nome, ela deve ter um outro nome agora, mas funciona da seguinte forma: como são critérios que requer uma análise humana, então eles não são mais difíceis de medir automaticamente. Isso foi uma dúvida quando a gente entregou esse capítulo há um pouco mais de um ano. Nós fizemos essa busca para ver como que a qualidade dos sumários é medida atualmente, né? Se ainda é de forma manual, né? Eu ainda peço para o humano atribuir uma nota para esses critérios. Os trabalhos que nós encontramos, eles ainda faziam de forma manual, mas de lá para cá, né? Um ano hoje na computação, um ano passa 1000 coisas acontecem nesse tempo, então pode ser que a gente já tenha algumas publicações descrevendo isso de forma diferente. Mas quando a gente fala da qualidade, então a gente está pensando nesses critérios de gramaticalidade, de não ter ausência de erro de ortografia, pontuação e sintaxe. Não queremos informações redundantes, clareza referencial, né? Ou seja, eu quero uma clara identificação dos elementos do texto que se referem a outros componentes dentro do próprio sumário. Foco, uma sentença qualquer do texto, ela tem que se relacionar com o restante do sumário. E estrutura e coerência, né? Esperamos que o sumário tenha um mínimo de organização. Então, como eu disse, né, esses critérios eles são medidos ali de forma manual. O usuário, o avaliador humano, ele dá uma nota de 0 a 5 para cada um desses critérios. A forma de avaliar é sobre a informatividade. Próximo. Por favor, Jackson. Aí, quanto à informatividade, né, medir o quanto de informação relevante dos sumários de referência é preservada no sumário automático. E aqui, quando eu falo de sumário de referência, estou pensando num sumário produzido por humano. Então, quero fazer uma comparação do sumário automático com o sumário de referência. E, basicamente, nessa informatividade, principalmente pensando na sumarização extrativa, o que a gente está avaliando aqui é a sobreposição de conteúdo. E a métrica mais conhecida, né, é a RUGE, né, Recall Oriented Understanding for Justin Evaluation, é uma métrica lá de 2004, e também quando estávamos escrevendo o capítulo, fizemos esse levantamento. A RUGE ainda é utilizada atualmente? Sim, a RUGE ainda é bastante utilizada. Por ela ser uma medida rápida, né, fácil de configurar, de medir, tem alguns ajustes ali, como a lista de stop words, por exemplo, que você pode configurar de acordo com a língua que você está trabalhando, né, alguns parâmetros, mas ela é relativamente simples de utilizar. Então, o que ela faz? Ela compara automaticamente a quantidade de n-gramas em comum entre um sumário automático e um ou mais de referência. E aí ela tem essas variações de RUGE n-gram, né? Então, um unigrama, bigrama, então ela vai comparando uma palavra a cada 2 palavras, ou sequências maiores, né, que é a RUGE-L. E aí, na RUGE-N, geralmente a gente tem um score bem alto, né, que é independente da ordem que aquela palavra aparece. Se ela apareceu no sumário de referência, apareceu no sumário automático, ótimo para o sumário automático. Quando a gente vai aumentando essa cadeia, né, essa cadeia de palavras em sequência, a gente está pensando em sumarização administrativa, essa nota ela tende a cair, mas faz parte do processo, né? Então, principalmente, a gente percebe que os trabalhos relatam muito o RUGE1, a RUGE2, o bigrama, e até a RUGE-L. As outras ali a gente pouco ouviu o pessoal comentar. Mas aqui a gente precisa do sumário de referência, e nem sempre a gente tem esse sumário de referência. E pela RUGE, quanto mais sumário de referência você tem, melhor para você comparar o seu resultado, seu sumário automático. E o resultado dela, a literatura fala que ele se aproxima mais da avaliação humana quando você tem bastante sumário de referência. Mas a gente sabe que isso é difícil, né? A gente nem sempre tem esses sumários manuais. Então, o que fazer? O que fazer nessa situação? Próximo slide. Então, quando não temos de sumário de referência,
existem alguns trabalhos que falam também que você pode comparar com o próprio texto-fonte, né? Então, tem ali algumas outras sugestões de avaliação com o método da pirâmide, que você está comparando com o texto-fonte, mas não são medidas automáticas, totalmente automáticas. Existe uma etapa ali de você mapear esse cruzamento com o texto-fonte que não é tão trivial como o da RUG. Sim. Quanto e tem uma outra questão também, é que esse sumário feito pelo humano, né, ele sofre influência do conhecimento do humano, a fonte, como a gente colocou anteriormente, conhecimento de mundo, e cada pessoa ela pode produzir um sumário totalmente diferente, e isso afetar, por exemplo, a avaliação do seu sumário automático, né? A não ser que você dê uma instrução para o seu sumarizador humano, olha, copia e cola, e aí você está fazendo uma avaliação mais justa com o sumário automático que faz copia e cola. Mas, como eu disse, essas métricas, né, elas são baseadas na sobreposição de conteúdo, e hoje em dia a gente caminha numa outra direção, que é a sumarização abstrativa, em que a gente não tem essa sobreposição tão forte assim como já tivemos no passado. Então a gente percebe que a questão da avaliação hoje, a avaliação automática da sumarização, ela é uma questão aberta. Então, existem na literatura trabalhos recentes que dão algumas sugestões, mas não temos nada definido como já temos com a medida RUG, que muitas pessoas já utilizaram, né, sabem o potencial dessa métrica, mas existe esse preço, né, na hora que você relata seus dados, de utilizar uma medida que está olhando para a sobreposição de conteúdo. Ok. Quando a gente fala sobre as etapas da sumarização automática, independente se ela é monodocumento ou multidocumento, então, os primeiros trabalhos falam que a sumarização ela é dividida nessas 3 etapas: análise, transformação e síntese. Essas 3 etapas, elas formam o processo de sumarização. Você tem textos de entrada, um ou mais, que vão passar por essas 3 etapas e vai produzir o sumário final. Não necessariamente a gente vai desenvolver todas essas etapas durante a etapa de sumarização. A grande etapa de sumarização pode ser que eu pegue, por exemplo, na fase de análise, ela não faça parte do que eu estou desenvolvendo. Eu já utilize dados anotados, analisados, para uma outra tarefa, e a gente utiliza aqui na fase de análise já algo pronto, mas eu posso também desenvolver essa fase de análise dentro do meu esquema de sumarização por completo. O foco para a gente aqui é a etapa de transformação, que é a etapa da seleção de conteúdo, né? A sumarização em si, a gente pode dizer assim que a etapa principal é chamada de transformação, que é onde acontece a seleção de conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, de como que a gente enxerga essas etapas dentro do que nós já estudamos sobre sumarização. Pode passar. Então, na etapa de análise, a gente diz o seguinte, que os textos-fonte, eles são analisados e transformados em uma forma mais estruturada, uma forma formal, né? Um formato que o computador entenda, né? Hoje em dia, a gente ainda precisa transformar o texto em número em algumas situações, né? Então, a gente fala que essa etapa de análise é gerar essa forma mais estruturada. E aqui também pode ser pensado num pré-processamento. Tirar stop words, normalizar, gerar algum tipo de frequência, alguma coisa que dê essa cara mais formal para o texto de entrada. A gente pode pensar também em fazer análise discursiva, e a gente tem modelos discursivos para fazer isso. A gente pode pensar em uma análise semântica, tudo isso para pegar o texto de entrada e dar uma estrutura formal para a próxima etapa trabalhar a seleção de conteúdo. Próximo. Então, na etapa de transformação, a gente tem a definição de ranking, né? Um ranking das partes relevantes que vão compor o sumário. Então, aqui, como eu disse, a etapa de seleção, a gente tem que definir a partir daquilo que foi a etapa de análise me entregou, tem uma representação formal, como que eu vou percorrer sobre esses dados e selecionar o que é relevante. E o que é relevante também aqui, né? Tem que ser definido.
Então, na literatura, desde o início da sumarização até o que a gente tem hoje, eu gosto de dizer que é uma história bonita, como que tudo foi acontecendo, né? Olha, a primeira frequência de palavras, então contabilizava lá a frequência das palavras de conteúdo, né? E as sentenças que tinham aquelas palavras de conteúdo, então elas eram sentenças relevantes. Então, olha, então meu sumário vai ser formado por essas sentenças. E aí vem todo um caminhar, não, mas a sentença que ocupa determinada posição dentro de um parágrafo, por exemplo, dependendo do texto, vamos pensar no texto jornalístico, a primeira sentença de cada parágrafo de uma notícia, ela é uma sentença importante. Então, então eu vou coletar essas sentenças para o meu sumário. Mas tem algumas frases aqui indicativas no meu texto, né, como o objetivo, com essa finalidade. Então, isso é um indicativo de que aqui tem uma informação relevante. Então, toda essa história da sumarização, ela passa por essa parte mais ali de frequência, de TF-DF, né, que a gente diz assim hoje que é superficial, um conhecimento superficial sobre o texto. Mas a coisa mudou, e aí foram chegando as outras abordagens, né, chegaram os relacionamentos discursivos, é uma das teorias bastante utilizada foi a teoria RST, Rhetorical Structure Theory, né, que eu trabalhei bastante, né, no meu doutorado, trabalho com ela até hoje, né, a gente tem um projeto de pesquisa com essa teoria, mas existem outras também, que por meio desses relacionamentos você consegue descobrir ali outras formas, né, de determinar a relevância de conteúdo. Aí, de repente, também chegou o cenário multidocumento, né, então a gente precisava cruzar informações. E aí, então, começamos a trabalhar a questão de relacionamentos semânticos, né, para enxergar onde que tem no caso do multidocumento, onde que está a informação redundante, né? Tem informação redundante, eu tenho que remover isso, não posso levar isso para o meu sumário, então eu já faço um filtro aqui, é redundante, né? Só posso levar uma delas, eu não posso levar todas elas. Informações contraditórias, como é que eu trato isso? E aí, então, apareceram ali também modelos específicos, né, modelos teóricos, né, para você mapear os relacionamentos semânticos. E muitas outras abordagens também surgiram, né, dessas análises com base em conhecimento semântico e discursivo. A gente tem também, né, os algoritmos de aprendizado de máquina, os modelos de língua. Hoje em dia nós temos uma variedade de possibilidades que podem ser combinadas para você selecionar conteúdo. Então, a etapa de transformação, ela coleta ali o que é relevante e manda isso para a etapa de síntese. Na etapa de síntese, é onde a gente vai gerar o sumário propriamente dito e em linguagem natural. Então, o que veio da transformação para a fase de síntese é um conjunto de sentenças, né? A gente não sabe se essas sentenças vieram quebradas, né, de repente, às vezes, dependendo da taxa de compressão, a gente acaba cortando uma sentença no meio, né? Tem um custo disso. Então, na fase de síntese, eu preciso preparar isso para entregar para o usuário, na forma de um texto, né? Então, aqui eu vou pensar em alguma organização temporal, por exemplo, eu vou organizar o conteúdo selecionado com base na sequência temporal, eu preciso tratar com referência, alguma coisa veio faltando o seu antecedente, e, né, por exemplo, está falando do presidente, mas não disse quem é esse presidente, então eu preciso tratar isso aqui antes de entregar esse sumário e dizer que ele está pronto, né? Então, a fase de síntese para fazer esses ajustes. Pode passar, Jackson. Bom, agora eu devolvo para o Jackson, né? Ele vai dar uma continuidade. Como a professora Paula bem pontuou aqui, né, a história da sumarização automática é uma história bonita, justamente porque ela congrega várias iniciativas e a gente consegue percorrer ali o percurso mesmo e das abordagens da linguística computacional, né, do próprio PLN aqui. Então, quando a gente começa a ver ali no início das aplicações, né, a gente tem uma vasta aplicação aí de modelo e criação de modelos estatísticos de língua. Então, a gente só está transformando ali naquele momento, o objetivo era transformar os textos em características estatísticas. Então, como a gente
encontra a relevância, seleciona o conteúdo relevante a partir da repetição, né, das possibilidades estatísticas ali desse texto ou da coleção desses textos. Tem-se os prós e contras fazendo isso, né? Então, uma vantagem é que esses modelos eles eram simples, eficientes e muito fáceis, né? E leves. Aqui o custo computacional era muito pouco. É óbvio que a época era bastante, né? Mas quando a gente olha em retrospectiva, eles são simples, né? De serem executados aqui. E aí depois o custo, né, disso é que a extração das relações, especialmente gramaticais e contextuais, era muito pouco que a gente sabia, né? Então, o custo de processamento era baixo, mas quando a gente olhava para esse sumário, era muito empobrecido, né? Desse ponto de vista gramatical e contextual, como a gente conseguia imprimir isso no produto. A gente avança, então, não só a sumarização, mas a linguística computacional como um todo, avança aí para os modelos de embeddings, né? Um grande avanço que a gente teve ali na virada de 2013, 2014, quando a gente começa a ter contato aí com as embeddings, né? Que a gente aprendeu como converter o texto em vetores contínuos. Então, a gente tem um ganho, as aplicações em PLN, elas saltam vastamente e a sumarização automática não fica fora disso, né? Então a gente consegue, a promessa das embeddings, né? Conseguir capturar os significados e aí sim a gente conseguir olhar para aquela fragilidade que a gente tinha nos modelos anteriores para o contexto, né? Então a vantagem é que a gente consegue representar palavras e conseguir aprender, né, os padrões como a dificuldade que a gente tinha do modelo anterior. Porém, quando a gente começa a olhar para os sumários produzidos a partir desses modelos, né, de word embeddings, a gente ainda enfrenta um problema que é pensar nas ambiguidades considerando o contexto, né? Então, quando a gente pensa em janelas maiores, né, que as embeddings geralmente a gente treina nesse formato, né? Então a gente pega os tokens e vai treinando, né? Então a gente tem uma perda desse contexto. Então a ambiguidade contextual fica comprometida e também a gente ainda não conseguia capturar essa semântica mais profunda do texto, comprometendo então a escolha desse conteúdo relevante, né? De quais sentenças, por exemplo, melhor representariam aquele texto. E aí a gente chega nesses modelos pré-treinados, mais, né, próximo aqui da gente, desses modelos de língua, que eles são treinados aí em grandes corpora. Esses corpora, eventualmente, né, não todos, mas a maioria, podem ser enriquecidos com conhecimento externo para aí desenvolver representação de uma representação textual universal, e aí os autores que nos perdoem, essas aspas aqui são nossas, né, de uma representação textual universal, mas que pudesse aí superar a questão da própria língua, do idioma em que aquilo está sendo aplicado. Então a vantagem é que, em relação aos modelos anteriores, a gente consegue capturar melhor os significados mais profundos desses textos ou do texto-fonte, mas ainda requer adaptações à sumarização automática, né? Então, geralmente, esses modelos não são desenvolvidos para aplicação de sumarização automática. Então, é no ajuste fino que a gente promove aí, né, o direcionamento para esta tarefa, ainda que esses modelos mesmo vastamente não tenham sido desenvolvidos para isso. E os custos, perdão ali, cursos, né, o erro de dedografia, os custos elevados para a gente treinar. A gente viu, né, aqui, não sei quando que você vai ver essa gravação, nós aqui que estamos juntos acompanhando nesse encontro, a gente viu já umas 2, 3 semanas atrás que os últimos modelos, né, de língua disponibilizados não precisam de tanto custo computacional assim como a gente sabia até então. Então esse artigo
de 2024, já agora, já começa a ser desatualizado por conta do que a gente teve contato aí dos grandes modelos publicizados aí 2, 3 semanas atrás. Então a gente descobriu que precisamos de menos dados de treinamento, precisamos de menos custo computacional e necessariamente requer menos custo de hardware também, né? Então esses custos elevados aqui a gente precisa levar em consideração a esse cenário atualizadíssimo, né, que a gente sofreu aí nas últimas 2 ou 3 semanas. Então talvez quando você estiver assistindo esse vídeo na posteridade, no futuro, isso também possa ter sido revisitado. Então aí já apontando o que a gente tem para a língua portuguesa, você quer retomar daqui, Paula? Ou posso? Bem, para a língua portuguesa, né, da continuidade aqui, temos bastante trabalho, né, bastante publicação sobre sumarização para a língua portuguesa, principalmente no grupo NILC, né, o grupo ali do ICMC, qual eu fiz parte, o Jackson também. Então, mas existem também outros grupos no Brasil que já trabalharam com sumarização automática. Então, eu fiz uma coleta de alguns dados aqui, mas certamente deixei bastante gente de fora, né, bastante corpora, por exemplo, a gente sabe que tem outros, eu peguei só alguns para colocar nessa apresentação. Então, um dos primeiros corpos ali foi o temário. Geralmente esses corpos aqui, pessoal, eles têm não só o texto-fonte, como o sumário de referência, né? Então, para quem está pensando em desenvolver algoritmos de sumarização e quer fazer essa comparação com o sumário humano, esses corpos eles são exemplos de que eles possuem esse sumário humano. Então, o temário, o CST News é um corpus multidocumento, mas ele tem ali textos, fontes, ele tem um sumário monodocumento e tem um sumário multidocumento produzido pelo humano, e é um conjunto ali de 50 clusters, né, de texto jornalístico já bastante explorado, não só para a sumarização, como para outras tarefas. Ele também tem a análise discursiva com base em RST, ele tem a análise com a CST, que é uma análise multidocumento. Então, para quem tiver interesse em sumarização multidocumento, esse corpus ele atende. O Opsans-PT é um corpus de sumários opinativos, multidocumento também, né? Então ele tem ali várias avaliações sobre diversos produtos e o sumário dessas avaliações. Então, e existem outros, né? Então, além dessas pesquisas, além de várias pesquisas que utilizam modelos discursivos, que nós colocamos ali no capítulo 11, nós indicamos o capítulo 11 do livro, né, que é um capítulo que fala só sobre modelos discursivos. Vocês podem encontrar mais informações também sobre como o uso desses modelos, sobre, inclusive, esses corpora. Aí, como exemplo de ferramentas, né, eu gosto de trazer aqui o DistSum, que, novamente, né, faz parte daquela história bonita, né? Então, o DistSum é o primeiro sumarizador automático de uma abordagem estatística em monodocumento, feito dentro do NILC, né? Ele uma abordagem bem simples, né? Quando eu estava fazendo doutorado, a gente dizia que ele era o nosso baseline. Hoje eu acho que ele já não é mais tanto, mas ele faz parte da história, então a gente gosta de contar, né, a ideia do DistSum. Tem a ferramenta CST Tool, que é uma ferramenta para fazer esse cruzamento de informações quando você quer trabalhar sumarização multidocumento. Então, você quer mapear informações relevantes, contraditórias, redundantes, essa ferramenta ela ajuda, e aí isso pode servir de entrada para uma outra etapa, que é a de seleção de conteúdo. Ok. Bom, e a gente percebe também, né, quando a gente escreveu o capítulo, que já existe aí, então, né, assim como as demais áreas, essa mudança de paradigmas. Então, a gente já tem alguns trabalhos que utilizaram LLM, esses trabalhos que estamos indicando já não são do NILC, né, já foram de outros grupos que a gente encontrou. Também aplicação para diferentes domínios, como jurídico e código de programação.
Então, já caminhando aqui para o fim, como a professora Paula, né, pontua aqui para a gente também, que essa abordagem dos transformers, desses LLMs, deve se alinear do antes e o depois aí da sumarização automática, pensando justamente nos desafios que a professora Paula pontuou sobre essas operações de retextualização. Então, o que está envolvido no processo de produção de um sumário abstrativo, né? Então, o que precisa ser mudado, o que precisa ser atualizado, em função de quem vai ser, para quem vai ser produzido esse sumário. Então, talvez aí os Transformers, né, mostrem para a gente e seja esse limiar entre o antes e o depois, como quase tudo em PLN hoje, né? Algumas questões ainda ficam em aberto, e aí eu acho que é o grande filão aí das pesquisas que a literatura vem mostrando, e para os que querem se aventurar no mundo da sumarização automática, quais são as motivações de continuar pesquisando, né? Então, pensando nas aplicações que a professora Paula já mostrou para a gente, como que a gente recupera essa informação, seja ela virtual, online, seja ela em documentos que possam, né, ser virtualizados, então, aos processos, a documentos impressos, avaliações de produto. Quais são as motivações hoje em dia, né, que a gente pode utilizar para desenvolver aplicações aqui, né, relevantes, não só aplicações, mas recursos e ferramentas também para a sumarização automática. Quais as considerações sobre gênero e tipo textual a gente precisa levar em conta quando a gente está olhando para esse sumário? Então, quando a gente estava preparando essa apresentação, esse seminário de hoje, necessariamente a gente tem um gênero novo, que talvez não tenha sido, e quando a gente para pensar na história desses produtos, ele até nas próprias definições mais clássicas, né, do que é um sumário, é uma versão menor do texto, né, do texto fonte, mas uma versão menor de uma notícia. Pensando depois que passa por todos esses processos aqui, a gente não tem uma noticiazinha, a gente tem um sumário, a gente tem um resumo. E pensando em termos de gênero, né, textual, é uma reflexão um pouco mais linguística, sobre a operação, o que eu preciso levar em conta, porque quando eu olho para esse mundo de textos, eu sei reconhecer o que é um sumário, o que é um resumo e o que é uma notícia. Então essas questões que são mais do domínio da linguística, elas precisam ser levadas em conta também, né? Então são reflexões caras aqui para esse processo. E o quão importante é o usuário desse sistema, o consulente, quem está fazendo essa pesquisa, né, que precisa acessar esse sumário, o quão ele é importante no sentido de como que a gente está levando ele em conta no nosso sistema ou no nosso processo aqui de sumarização. Olha, esse sumário aqui vai ser consumido, ele vai circular entre falantes que não têm tanta escolaridade. Então, o que ele precisa ser um texto mais simples, né? Passar por algum processo de simplificação textual. Olha, quem vai ler esse sumário, essa súmula desses processos todos, não vai ser mais o juiz, não vai ser mais o advogado, vai ser a pessoa que entrou com o processo aqui, né? Então, a gente está falando de alguém que não tem tanto juridiquês assim. Então, quais operações sobre o léxico precisam ser levadas em conta, né, quando a gente produz esse sumário? Então, a gente precisa refletir como que esse usuário, esse falante, ele pode ser abordado e considerado dentro do nosso sistema e dentro dessa operação de sumarização automática, né? Então, alguns desafios já foram superados, mas ainda há outros, né? Então, a gente pontua isso no nosso capítulo ainda, né? Alguns desafios ainda persistem, como a seleção do conteúdo relevante e personalizado, a avaliação desse sumário automático, sem a necessidade de compará-lo ao sumário produzido por humanos, porque, como a professora Paula bem trouxe, isso é custoso, é caro para a gente ter esses sumários de referência.
a geração de abstract semelhante a um sumário produzido por humano. E quais outros poderão ser superados na e com a sumarização automática? Então isso a gente precisa levar em conta dentro desse cenário, mesmo com a aplicação e o desenvolvimento desses LLMs. A gente não pode deixar de agradecer, então, a parceria aqui de elaboração desse capítulo. Ele foi produzido a 3 autores aqui, então a professora Paula, eu e o professor Christian Paixão, também aqui da UFBA, do instituto onde eu estou lotado, né, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente agradece também ao convite / desafio que a gente teve, né, daqui do grupo Brasileiras em PLN, que também faço uma pontuação de ter aberto aqui, né, para outros autores também poderem contribuir, mas com que eu sempre pontuo que eu acho que é um projeto muito, muito bonito de recuperar, de pontuar a história, né, do próprio PLN, mas sempre encabeçado por mulheres aqui nesse projeto. Então tem-se um valor não só científico, né, não é porque eu sou um dos autores, né, mas obviamente tem uma contribuição científica muito grande, mas se tem uma contribuição social muito importante e relevante que precisa ser sempre pontuada e exaltada aqui. Então a gente agradece bastante aqui ao grupo por ter nos aberto essa oportunidade, esse desafio. A gente deixa aqui as referências, né, desse capítulo que a gente usou nessa apresentação, mas a gente convida a leitura integral do nosso capítulo. A gente tem uma série de outros materiais que a gente deixou disponível. A gente desenvolveu ali um passo a passo de como desenvolver um sumário automaticamente com 2 abordagens. Então a gente desenvolveu um algoritmo mesmo. Então a gente convida todos a acessarem o capítulo. Além do capítulo e do algoritmo que a gente deixou já disponibilizado, a gente disponibilizou também toda uma reflexão sobre o pré-processamento desses textos. O que precisa ser levado em conta nesse processo de sumarização automática. Então está lá nos apêndices do livro também, complementar o material que a gente deixou disponível. Tá? Então muito obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, e alguma dúvida, entre em contato conosco, atualizações. A gente é uma perspectiva da história da sumarização automática, especialmente aqui para o português. Então quem tiver dicas e outras contribuições, entre em contato conosco, vai ser muito bom receber o feedback de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Obrigada pelo convite. Nós encerramos aqui a nossa apresentação.